Evangelho, quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Bruno, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuação do 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E como é bom sabermos que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Deus está pronto a derramar sobre nós a potência do Espírito Santo. Deus está pronto a abrir as portas do seu coração para nós. Deus está pronto a dispor-se, a deixar-se achar por aqueles que o procuram. Deus está à nossa porta e espera por nós. O amigo foi bater à porta do outro, que acreditava ser o seu amigo, para encontrar ali um socorro que lhe era necessário. Um socorro não para si, um socorro para um outro. Vocês perceberam esse detalhe? Ele vai bater na porta do amigo, ou daquele que ele acreditava ser seu amigo, para apresentar-lhe uma necessidade sua. Mas a sua necessidade era aquela de poder oferecer um grande tesouro para uma outra pessoa. Que tesouro, Padre Fábio? A hospitalidade, que nós poderíamos dizer que é a 4ª grande virtude evangélica. Obediência, castidade, pobreza e a hospitalidade. A hospitalidade aparece como o grande sinal da comunhão com Deus e do acolhimento de Deus desde Abraão até o livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas católicas e paulinas vai ser falado a respeito da hospitalidade. A ponto do Senhor dizer que não será esquecido um copo d'água oferecido àquele que chega em seu nome. Que nenhum bem e nenhuma boa ação será ignorada. E que tudo aquilo que for colocado em favor do outro, que se hospeda em sua casa, trazida pelas mãos de alguém que, vendo-o quase morto pela estrada, desceu da sua montaria, cuidou dele e depois, conduzindo-o sob cuidados, ainda cuidou dele na frente daquele a quem pediu para hospedar-lhe, entregou-lhe os dons para que pudesse cumprir um cuidado por ele e disse que retribuiria tudo o que tivesse gastado por aquele. Ou seja, a parábola do bom samaritano que ouvimos esses dias nos fala também de uma obediência que se traduz em hospitalidade. Jesus foi recebido na casa de Marta e Maria e foi num acolhimento e foi num momento de excelência na hospitalidade
que o Senhor ensinou a Marta o único necessário. Que o Senhor falou ao coração de Maria sobre o quanto ela permanecia com Ele. E como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, o quanto a oração é uma alavanca que, vivida em Cristo, apoiada em Cristo, pode reerguer o mundo. Foi num contexto de hospitalidade que o Senhor entregou os seus tesouros aos seus discípulos. Vai na casa daquele fulano e diz que o mestre precisa celebrar a ceia, precisa celebrar a Páscoa. Encontrará no plano superior de uma casa uma sala já previamente preparada e ali nós tomaremos a ceia. Porque alguém abriu a porta com hospitalidade. Os discípulos se encontraram com o Senhor para a Santa Ceia, na Quinta-feira Santa. Deus passa pelo mundo procurando os corações. De porta em porta, Ele deseja entrar com uma canção no Sagrado Coração de Jesus. E vai batendo para ver se encontra no coração dos homens hospitalidade. Aquele homem bate à porta do seu amigo porque recebeu um hóspede, mas não tem os recursos para poder oferecer por ele a hospitalidade que é justa. E não fez outra coisa senão ir ao encontro do seu amigo para pedir ajuda, pedir que ele pudesse lhe socorrer em causa tão nobre, em causa tão importante, em causa tão essencial na vida de um judeu e na vida de todos nós, porque Deus buscou hospitalidade no ventre da Virgem, que disse: eis aqui a serva do Senhor. Entra, meu Senhor, a casa é sua, seja feita a sua vontade. Oh, meu irmão e minha irmã, quando começamos a pensar nos tesouros da hospitalidade na Sagrada Escritura, é realmente comovente vermos como essa virtude é louvada e ela deve ser uma virtude forte na vida dos cristãos. Assim como se tornou, dentro da família, por exemplo, beneditina, a grande referência e o grande testemunho da presença dos beneditinos no mundo, escolhido de maneira muito clara por São Bento, que acompanhou tudo aquilo que São João Cassiano escreveu e viu no Oriente, na região do Egito, e também, em parte, na Síria, e trouxe até o Ocidente a hospitalidade dos monges e como, com zelo e diligência, essa virtude era guardada e vivida no cotidiano de suas vidas, juntamente com os 3 grandes valores evangélicos. E aqui nós estamos, naquele que foi pedir a ajuda, a quem acreditava poder ajudá-lo, e a quem ele acreditava que teria por ele a chance de oferecer o socorro necessário. Entretanto, ele encontrou o coração de seu amigo despreparado e indisposto. Oh, meu Jesus, isso pode acontecer. Pode ser que as pessoas à nossa volta ainda não tenham se dado conta da relevância de uma virtude ou do papel que elas têm em nossas vidas de ajudar-nos a manter as virtudes fundamentais da nossa fé de pé. E aí vem a palavra do Senhor poderíamos dizer, nessa breve parábola. O Senhor diz para o amigo não desistir. Ou seja, para o personagem, ele faz o personagem não desistir. E se ele não abrir, porque é seu amigo, abrirá por sua existência. O que o Senhor está mostrando com essa afirmação? Primeiro, que aquele que busca realizar a hospitalidade em favor de quem está recebendo, não desistiu mesmo vendo a falta de prontidão, mesmo constatando e sofrendo, porque houve uma declaração do outro que estava dentro da casa,
a falta de prontidão, a falta de interesse, a falta de compromisso do amigo. Que grande choque a gente ir ao encontro de quem nós esperamos que possa nos ajudar a manter e a perseverar nas virtudes que são fundamentais na nossa fé e encontrarmos alguém que não se dispõe a isso e que, sendo nosso amigo, não está preparado para isso. A primeira palavra que o Senhor está dizendo aqui é: Ele não desistiu, mesmo tendo provado essa situação. Ele não desistiu de insistir para ter aquilo que era fundamental. Ele não abriu mão, não voltou para casa e deu uma desculpa para o seu hóspede, ou lamentou-se para o seu hóspede que não encontrou nos seus amigos aquilo que era importante. Ele tinha firme no seu coração que aquela necessidade precisava ser encontrada. Ou seja, precisava ser satisfeita. Que necessidade? A ajuda fundamental para que aquela virtude não se perdesse no seu agir. E, curiosamente, ele insiste com o seu próprio amigo que não tinha, vamos dizer assim, um coração que não estava preparado para poder ajudá-lo. E ele insiste. E o Senhor fala: bom, se ele não abrirá por ser seu amigo, abrirá para não ser mais importunado por você. Então, às vezes a gente vai acordar os nossos amigos para a vida e para o zelo das virtudes mais pela impertinência do que pela comunhão na prontidão do coração. Nem sempre as pessoas à nossa volta estarão com um coração pronto para dispor-se em favor das virtudes que são necessárias. E vai ser necessário, então, que haja um pouco de impertinência. A impertinência aqui não tem uma finalidade de mal ao outro. Mas a insistência o faz levantar, o faz acordar, o faz agir, ainda que com uma vontade, mas a iniciar a ação em favor de um bem. Nem sempre vamos encontrar as pessoas dispostas ao bem, mas é preciso continuar agindo para que elas despertem e se movam. Um pode se mover à prática do bem porque compreendeu e está pronto, ou seja, tem um coração bem acordado para o zelo que é preciso ter sobre a prática do bem. Outros, não. Mas a prática do bem não pode deixar de ser pedida e o coração daqueles que buscam realizar o bem não podem desistir, mesmo vendo o despreparo ou a sonolência, o adormecimento no coração daqueles que podem participar desse bem. Então, a parábola tem esse elemento bem interessante. Mas o ponto central da parábola não é esse. O ponto central da parábola é que ao buscar aquilo que é fundamental para a vida cristã, é preciso ir até Deus, pois Ele está pronto para nos socorrer. Quando nos depararmos com uma situação concreta na nossa vida, em que sentimos a falta daquilo que é importante para perseverar na fé, o Senhor está pronto a nos socorrer. É o desejo de Deus que nós recebamos dele tudo o que for necessário para que a gente possa perseverar, para que a gente possa continuar, para que a gente possa caminhar. É da vontade do Senhor que nos seja dado tudo o que for preciso para que na vida a gente siga a sua vontade, siga cumprindo aquilo que Ele nos pede. O visitante que chega à nossa casa chegou de maneira imprevista, ou seja, chegou de surpresa e prontamente foi acolhido com amor. Assim também o cristão vive no mundo, recebendo cada dia e cada situação concreta de sua vida com aquela surpresa de quem
confia tudo nas mãos do Senhor. E se é isso o que o Senhor me pede hoje, isso eu acolho e vivo. E o que eu preciso para viver bem e acolher o que está acontecendo hoje na minha vida, eu preciso me voltar ao meu Senhor, bater, pedir, e me será aberto, e me será dado o Espírito Santo, para que eu possa conduzir tudo segundo a vontade do Senhor. Então é preciso desejar a vontade do Senhor cotidianamente, nisso está a nossa liberdade. E acolher como esse homem acolheu esse hóspede durante a noite, e nos levantarmos prontamente, não desistirmos. O Senhor é assim, minha vida está nas mãos do Senhor. Hoje o Senhor me entrega algo, o que vier eu acolho. E bendito seja o nome do Senhor, e me volto para Ele. E vou bater em sua porta e dizer: Senhor, eu agradeço por isso que hoje o Senhor me deu. E te peço a sua ajuda com as graças necessárias para que eu bem viva isso para a glória do seu nome, para a alegria do seu coração. Bate na porta do teu Senhor. Bate, pois Ele está pronto para te entregar o que for necessário. Não tenha medo de abraçar o que no seu dia hoje virá, pois o Senhor está ali por você. Com toda a liberdade do Filho de Deus, acolhe o que o teu Senhor te diz e te pede hoje, o que Ele te entrega hoje, porque assim Ele quer ser amado. Na liberdade do teu coração, que vendo Ele chegar até ti e bater à sua porta, prontamente o recebe. E se Ele vem através do seu irmão necessitado, e se Ele vem através das situações mais inusitadas do cotidiano, ou aquelas mais ordinárias que nós já conhecemos, é o teu Senhor que chega como hóspede, acolhe com alegria no coração e vai bater a porta dele mesmo para pedir: dá-me, Senhor, o que é necessário para que eu possa acolher a Ti. Como bem sabemos, o Senhor escolhe vir até nós através de nossos irmãos e de suas necessidades, pois Ele escolheu estar próximo dos mais pobres e dos necessitados. Mas muitas vezes Ele vem até nós ferido e flagelado na maldade, na miséria, no pecado do teu irmão, e espera ali também receber de ti consolação. De encontrar ao menos no teu coração misericórdia, oração, piedade. Encontrar ao menos no teu coração alguém que, vendo a dor que ele sente, sofrendo num coração violento contra ele, como o coração do teu irmão, que nessa hora também é violento contra ti, você possa olhar a dor de morte presente no teu irmão e, antes de odiá-lo por ele não ser como o Senhor gostaria que ele fosse, amá-lo, oferecendo por ele não só as suas preces, mas a sua hospitalidade, de quem vendo, cuida e vai pedir a quem pode realmente ajudar a ajuda necessária em favor do outro. Que o nosso coração seja uma prontidão de ajuda e de amor pelo nosso próximo. E aqui aproveito para fazer o comentário sobre São Bruno, apenas para que nós possamos conhecer esse grande homem de Deus. São Bruno nasceu no ano de 1035, tem bastante tempo já, numa família na cidade de Colônia, na Alemanha. Lugar onde ele também foi ordenado sacerdote após a conclusão de seus estudos na Escola Episcopal de Reims, em França. Bom, então já aqui podemos compreender que se tratava de um membro de uma família nobre daquela época e recebeu a melhor formação, sendo mandado para as escolas da França, onde ali fez todo o caminho de preparação episcopal. Ou seja, a escola episcopal era a escola que preparava os homens doutos que iam cuidar das coisas da igreja e, posteriormente, seriam também feitos bispos. De regresso à cidade de Colônia, após a ordenação sacerdotal, dedicou-se ao ensino na teologia na arquidiocese de Reims, que era para onde ele foi enviado. Por mais de 25 anos, tendo como aluno Eudes de Chaton, o futuro Papa Urbano II, e Santo Hugo de Grenoble, entre tantos outros ilustres homens daquele período, foram seus alunos. Fundou a ordem religiosa da Cartucha,
na qual os seus membros, os cartuchos, procuram conciliar a vida comunitária e o silêncio total com a vida contemplativa. Na cartucha, o silêncio é uma regra cotidiana. O silêncio total e absoluto como meio de recolhimento da alma para estar na companhia de Deus. A igreja é o único lugar onde os irmãos se encontram para recitar o ofício divino, que é a liturgia das horas, e coroada por pequenas casas para o ofício divino e a celebração da Santa Missa. A cartucha é formada por pequenas casas, então ao centro é a igreja e ao redor tem pequenas casas, como uma coroa, em torno da igrejinha onde se encontra o coro e o altar da celebração. E as casas, numa cartucha, normalmente são pequenininhas para um homem só e são feitas em duas partes. Um primeiro andar, térreo, destinado aos trabalhos manuais que os monges fazem, então eles seguem a mesma linha de São Bento, e na parte de cima, o lugar onde ele repousa durante a noite. E esse é o monastério dele, é o isolamento total. O primeiro mosteiro da ordem foi fundado na região desértica e montanhosa de Grenoble e se chama Chartreuse, em França, com alguns dos primeiros companheiros de São Bruno. Mais tarde, o Papa Urbano II chama São Bruno e escolhe para ser o seu conselheiro em Roma e seu colaborador. A estadia em Roma foi breve, os monges não se adaptaram muito a Roma, ficaram numa região próxima até daqui de casa, mas não deu muito certo por causa da agitação da cidade. E São Bruno pediu então que eles pudessem regressar para Grenoble. Entretanto, ao deixar o serviço pontifício, São Bruno foi até o sul da Itália, na região que hoje é Catanzaro, na Calábria, onde tem a planície montanhosa. É engraçada a expressão, porque é um ciclo, um pequeno planalto com uns picos montanhosos que se elevam por detrás dele, chamado Sila. E ele foi para essa região e ali fundou uma nova cartucha e ali viveu até os últimos dias de sua vida. São Bruno depois foi o promotor, pelo seu testemunho de vida, da edificação de muitas outras cartuchas pelo mundo. Então, hoje, me parece que só aqui são cerca de 21 cartuchas espalhadas pela Europa. Então, uma das palavras de São Bruno é: o proveito e a alegria que a solidão e o silêncio do eremitério trazem a todos os que o amam, só os que tiveram a experiência podem apreciar. É um recolhimento que te aproxima de Deus sem arrancar-te do amor ao próximo. Formidável isso, hein? É algo a ser experimentado. Todos nós sentimos essa necessidade, de estarmos recolhidos em silêncio para poder voltarmos ao exercício da comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Então peçamos a São Bruno essa graça. Ajuda-nos a termos um coração de recolhimento com o nosso Senhor, para que não falte a prontidão do nosso coração na hora de amar cada um daqueles que o Senhor trouxer até nós no nosso cotidiano, e que nós saibamos também, São Bruno, bater nas portas de Jesus, para que não nos falte os dons necessários do Espírito, a fim de que possamos amar a todos de todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bruno e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.